Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje continuaremos essa rotina, né? Eu estou entregando para vocês na prática o como que se auto-aplica a ferramenta EFT, de uma auto-limpeza emocional. E o tema de hoje será de medo, tá? Então eu vou entregar para vocês e as recomendações são: se você sentir medo, entrega para o terapeuta, tá? Porque eu fiz essa autolimpeza sobre o medo e eu encontrei uma infinidade. Tinha algumas cenas que continham nela muita emoção de medo. Eu já trouxe como bagagem a emoção do medo, tá, gente? Então eu vou explicar. Quando eu fui me auto-aplicar, eu não me lembro da cena mais, tá? Porque já limpou, mas eu lembro da sensação interna de medo muito intenso que veio, florou de mim quando eu me auto-apliquei, tá? Então a emoção do medo, o que que eu senti na hora? Eu senti um arrepio na coluna, um arrepio muito forte, um frio nas mãos, os braços aqui todo arrepiado, mas assim, todo arrepiado, os pelinhos do braço, tudo arrepiado, mas um tremor, um medo muito grande que eu senti quando eu comecei a limpar nas cenas que tinha medo, tá? E é uma vontade muito grande de sair correndo, um arrepio assim na coluna, muito grande, e eu queria sair correndo. Essa sensação que veio para mim quando eu fui me autocurar, quando eu fiz essa limpeza. Eu lembro que eu fiz várias cenas, encontrei também na gestação, quando eu fui fazer essa autolimpeza, eu fui falando, tem da cura, a semana da cura da criança ferida, logo no começo tem aí, se vocês tentar fazer com vocês, eu fiz, encontrei essa emoção, e dá um arrepio assim nos braços. É para cada um tem uma sensação, mas eu estou alertando que você vai sentir isso e não para, porque você está limpando essa emoção, tá? É uma emoção que está no seu inconsciente. Aí você vai olhar para mim, ah, Rose, então eu vou ficar um super-homem, uma Mulher Maravilha, oba, não vou ter medo de nada? Não é isso que eu quero dizer, tá? A emoção do medo, ela te afasta de quem você é de verdade, tá? Ela te deixa separado dessa energia amorosa, dessa divindade que habita dentro de você, dessa sabedoria infinita que está dentro de você. Você fica afastado dela, tá? E essa energia do medo, elas são como véus. Tá? Então, quanto mais você pegar cenas do seu passado e ficar limpando essas cenas de medo, dissolvendo essas cenas, mais próxima da sua essência você vai ficando, tá? E já vou, né? Para mim aconteceu isso. Eu senti esse arrepio, não, os pelinhos do braço ficaram todo arrepiado, a coluna arrepiou tudo nas costas. Eu quis sair correndo, quis parar de fazer, mas eu fiquei, parece que eu tinha que fazer. Sabe? Eu queria sair correndo, é uma sensação de medo muito intenso. Então, eu tinha que limpar isso, ou eu limpava, e depois que a gente limpa, eu não lembro da cena mais, mas depois que a gente limpa, você se aproxima da sua essência, você fica mais autoconfiante, você fica mais seguro, tá? Então, se for para, por exemplo, se for para dar uma palestra para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e falar lá na frente, eu não sinto mais. Pode ter um pensamento ou outro, mas eu não tenho aquela insegurança, entende? A gente fica mais próxima da nossa essência, fica mais autoconfiante mesmo, seguro, tá? Então, essa eu quis entregar para vocês o que eu senti na pele com ao limpar a emoção do medo, tá? Então, eu não sei se vocês vão sentir a mesma coisa, se é diferente, mas assim, não para, tá? É uma emoção que precisa ser dissolvida, não é de você de verdade, é do inconsciente tá ali, precisa ser dissolvida, é algo que você viu, presenciou e guardou, e é uma energia que é só tocar nos pontos que elas se dissolvem, tá bom? Então vamos lá, passo a passo. Vamos lá, escolhe uma cena do seu passado, aonde você tenha muito medo. Pode ser também uma do futuro, algo que vai acontecer, uma prova, uma apresentação, uma palestra que você vai dar e você tem muito medo. Você pode fazer isso para o futuro também, tá bom?
Mas agora a gente vai escolher uma cena do passado. Põe essa cena na sua mente e observa ela. Você está dentro da cena, você está fora da cena, ela está colorida, está cinza. Quanto mais colorida, quanto mais dentro, mais carga emocional, no caso de medo, tem. E aí você vai olhar para ela, vai graduar essa emoção de medo no seu corpo. Não se preocupe com a sua emoção, ela vai ser dissolvida, tá? Ela é uma ilusão, ela vai ser dissolvida, ela é uma energia. É só vai dissolver ela. Ao tocar nos pontos, você vai se conectar com isso, vai falar o que está sentindo e vai tocar nos pontos e vai dissolver, tá bom? Então vamos lá. Pegou a cena? Gradua de 0 a 10 essa emoção de medo. Aonde que tá? Um nó na garganta, tremor nas mãos, arrepio, insegurança, vontade de sair correndo. Eu tive vontade de sair correndo. Sabe, o coração palpitando, tá? Gradua de 0 a 10 e a gente vai começar. Eu vou falar 3 vezes a palavra medo e você vai falar a palavra que você estiver sentindo, tá? Use a palavra livre, que você estiver sentindo livremente agora, tá? Pode ser insegurança, é, tremor, desconforto. Vai usando a palavra que você estiver sentindo agora. Eu, nas 3 rodadas e 3 vezes que eu fizer essas rodadas, eu vou utilizar a palavra medo. Pode também contar a história do começo ao fim dessa cena que você estiver limpando, tá bom? Então vamos lá. Pegou a cena, olha para ela. Eu vou sempre utilizar a palavra medo. Vamos lá. Mesmo que eu esteja sentindo muito medo ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo muito medo ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo muito medo ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Ao olhar para essa cena, estou sentindo medo. É um medo muito grande. É um arrepio nos braços. Você pode falar a cena e falar a emoção que você está sentindo no corpo, tá bom? É uma emoção muito grande. É um medo muito grande. É um medo muito grande. É um medo muito grande. Ao olhar para essa cena, eu tô com um nó na garganta. Aí você pode contar a historinha também, tá? Que está acontecendo nessa cena. Pode contar. Você fica à vontade nesse momento. Fale somente frases negativas. Fale somente o que você estiver sentindo, que é o negativo, que é a limpeza, tá bom? Medo, medo ao olhar para essa cena, muito medo. Vontade de sair correndo. Eu senti vontade de sair correndo, tive muito medo, tá? Eu senti a emoção do medo na pele, tá? Medo, muito medo, e continua se auto-aplicando até essa sensação de conforto, de medo, se dissolver, tá? Medo, 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 medo e medo. Essa foi a primeira rodada, fiz 3 vezes, 3 rodadas. Aí, agora você vai olhar para essa cena, vai ver para ela, vai ver como que tá a intensidade, tá? De 0 a 10. Tava 9, tava 10, agora tá quanto? 7, 8. O rosto não diminuiu muito. Sempre falo, se tiver muito intenso, repete essa cena os outros dias, até ela se dissolver. Às vezes existem emoções mais densas. Por que são densas? Porque contém muita carga emocional, tá? Então precisa ser feito várias vezes, tá? Mas se você entregar para o terapeuta, ele já tem a prática e consegue te ajudar melhor, tá bom? Mas quando você faz sozinho, você se sente inseguro e aí você acha que não está funcionando, mas funciona sim, tá? Segunda rodada, eu vou utilizar a palavra medo e você vai utilizar aquilo que você está vendo na cena, tá? Aí você olha para a cena, você está dentro ainda da cena ou já se afastou, está fora? Ela está colorida ainda? Gradua de 0 a 10. A emoção ela sempre percorre para o corpo, ela muda, tá? Ela sempre está mudando as emoções do corpo, então você tem que observar as emoções do corpo também. Mesmo que eu esteja sentindo muito medo ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo um tremor nas mãos, ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo quase um pânico,
O meu foi tão intenso, gente, que era quase um pânico. Eu só não entrei em pânico, não na limpeza, na minha vida, né? Porque não era. Se eu desse mais um tempo, eu, eu atraía essa situação para mim, tá? Porque o medo que eu senti limpeza era muito intenso, tá? Então, se você estiver sentindo, vai limpando o que sai, dissolve, é uma energia, tá? Quanto mais você limpar, mais em paz você fica, mais seguro, mais autoconfiante. Mesmo eu sentindo medo nesse momento, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. No topo da cabeça, eu estou olhando para essa cena, estou sentindo medo, muito medo. É um medo muito grande, é um medo muito grande, é um pavor. Meus braços estão arrepiando. Estou com muito medo, muito medo, muito medo, 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 medo. Estou utilizando a palavra medo, você vai utilizar a palavra que você estiver sentindo ao olhar para essa cena, combinado? Se as emoções do corpo mudarem, falando também. Fiz a segunda rodada, observa. Provavelmente na terceira rodada você já se afastou da cena, que é sinal que já está limpando. Observa a cena, se está fora da cena. Aí observa se ela está colorida ainda, tem vontade de contar a história, fala daquilo que você tá mais intenso para você, tudo que você estiver sentindo ao olhar para a cena. Quanto mais detalhes, mais profundo será a sua limpeza, tá bom? Mesmo que eu esteja sentindo ainda muito medo ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo muito medo ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo muito medo ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Eu estou sentindo muito medo ainda. Ela está percorrendo o meu corpo, é um nó na garganta, é um arrepio nas costas, muito medo, quase um pânico, mas é muito medo, 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 sentimento de medo. É um sentimento muito grande de medo. Um arrepio nas costas. Medo, 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 medo. Aí você para, olha para a cena. Existem casos que a pessoa não tem muita paciência. E esse trabalho ele precisa de muita paciência. Como diz com a pessoa que eu aprendi, o professor, ele fala assim que você tem que ter paciência e persistência, tá? Então tenha paciência com você mesma, tá? É um trabalho interno muito profundo que você está mexendo, é algo muito intenso, então ele precisa de muitos detalhes. Quanto mais detalhes você falar que estiver sentindo na cena, veja, olhe tudo, mais em paz você fica, mais aproximando, mais próximo da sua sabedoria interior, você vai sentindo isso, tá? E essa sabedoria interior é nata, é algo natural, vai vindo, vai fluindo, você vai ficando mais seguro, mais autoconfiante, tá? E sempre falo, terminou as cenas, parou, põe a sua mente no agora, nada de ficar pensando no passado, que a atração ela funciona o tempo todo. Fique sempre com a mente no presente, agradeça, seja grato com as coisas, viva o seu dia normalmente. Só volte lá para fazer a limpeza emocional 1 hora por dia, nada mais, ok? Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!